Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu me chamo Débora Karpovich, sou doutora em História e autora do livro Ciganos, História, Identidade e Cultura, ganhador do edital FUNPROARTE 2016 e do edital FAC 2020. Então aqui eu vou falar um pouquinho, sobre os exemplos dos grupos que eu trabalhei, então essa etnografia que eu fiz, e também falar um pouquinho sobre as políticas públicas que eu estudei, dentro desse contexto, dessa época que foi 2011, o período da minha pesquisa. Pensando nestes grupos, antes de mostrar minha etnografia e falar um pouquinho sobre os grupos, é importante a gente pensar quem são esses ciganos que vieram para o Brasil. Todos os ciganos são iguais? A gente pode dizer que todos os ciganos são iguais. A gente já vem falando isso ao longo dos outros vídeos, Lá no primeiro vídeo também dei uma pincelada sobre isso, mas pensar, todos os ciganos são iguais? Eles são homogêneos? Todos falam a mesma língua? Todos partilham a mesma cultura? Todos eles vivem nos mesmos lugares? A gente pode dizer que por ciganos todos eles têm a mesma cultura? Esta é a grande questão, Isso foi o que me motivou, inclusive, a adentrar nessa pesquisa, é pensar sobre essa diversidade dentro desta unidade. Então, o primeiro grupo, então, a chegar no Brasil, a gente pode chamá-los de Calon. Então, eles foram os primeiros a virem para cá, vindos da Península Ibérica, vindos de Portugal, através dos decretos de Degredo, a partir do século XVI. Eles foram os primeiros a estarem aqui praticamente até o século XVIII, quando o segundo grupo, então, vai vir, que eu já vou falar rapidamente sobre eles, Mas eu quero trazer aqui uma curiosidade, antes de passar para os ciganos Roms, de pensar, infelizmente, na verdade é um termo que nós usamos, que chama-se de baixo calão. Importante destacar que o de baixo calão surge exatamente nesse contexto. A gente está falando de século XVI, século XVII, século XVIII, Brasil, quando as pessoas utilizavam esse termo, e a gente utiliza ainda hoje sem saber o que é, utilizavam esse termo para falar que uma pessoa, então, ela era de cunho menor, enfim, era de baixo calão no sentido de ser menor. E o calão significa caló. Então vejam que os ciganos calão estavam ligados, o termo calão está ligado a este grupo de ciganos. Então é bom a gente pensar, inclusive, na palavra, de como a gente se refere às pessoas, de como a gente utiliza os termos, A gente tem que pensar muito nesse linguajar. E então esse de baixo calão está ligado justamente a essa etnia, que nós chamamos de ciganos calão. Então foram os primeiros grupos que vieram para o Brasil já no século XVI. O segundo grupo, então, extremamente importante, e eu diria que hoje bem significativo, a grande maioria deles espalhados pelo Brasil inteiro, são os ciganos Roms. Então eles vieram a partir do século XIX, 18, 19, final do século XVIII, final do século XIX, vieram do leste europeu. Então esses ciganos serão extremamente importantes, e a gente encontra muitos ciganos roms sedentários, inclusive uma característica que eles têm, outros também nômades, mas a maioria que está sedentarizada, inclusive o grupo que eu estudei, que eu etnografei de ciganos roms, são sedentários, já possuem residência, já não vivem mais no nomadismo, Então, e este grupo ele é subdividido em vários outros grupos. Geralmente, eles são conhecidos pelas suas profissões. Então, Rom também é um grande nome que se dá para este grupo, que também existem várias subdivisões. E a língua que eles falam, então, é o romani. Então, os ciganos calon falam o caló e o rom fala o romani. E o segundo grupo que vai vir também em meados do século XIX para cá, são os ciganos Sinti, da origem Sinti, que também são chamados de Manouche. Eles vão vir para o Brasil a partir principalmente da Alemanha, da França, Itália, e também estão presentes aqui na nossa cultura, É bem interessante a gente pensar nestes grupos, nessa pluralidade de pessoas, de culturas diferentes que estão presentes e que estão no Brasil desde que o Brasil é Brasil, Então eles fazem parte da nossa identidade cultural, eles fazem parte da nossa cultura, mas eles são pouquíssimo estudados. A gente não tem tantos dados, inclusive nas escolas, Eu, enquanto professora de história, posso dizer que isso não está nos livros didáticos.
Então isso é uma cultura que não é conhecida, e quando eu pergunto, porque eu trago isso para dentro da minha sala de aula, quando eu pergunto para os meus alunos quem são os ciganos, eles vão trazer justamente aquelas ideias preconceituosas que eu trabalhei no segundo episódio com vocês, né? Então é interessante a gente perceber essa permanência e conseguir começar a compreender essa pluralidade. Então esses grupos diversos com culturas que muitas vezes são muito parecidas, elas têm identidades, né? É por isso que eu digo que é uma pluralidade dentro de uma unidade. Pensando nessa diversidade dos grupos, então, como eu coloquei anteriormente, né, desses 3 grandes grupos que foram os ciganos Calon, ciganos Homs e ciganos Sinti, eu vou fazer então uma explanação breve, depois a gente aprofunda um pouquinho mais sobre essa etnografia que eu fiz. Então o primeiro grupo estudado, né, o primeiro grupo de ciganos que eu pesquisei foram os ciganos da cidade de Gravataí, aqui em Porto Alegre, não, aqui na região metropolitana, né, que é próximo à capital Porto Alegre, que fica aqui no Rio Grande do Sul. Então esses ciganos, eles viviam em barracas, né? Eles se autodenominavam como ciganos, então eles se identificavam, eles falavam a língua romani. Então é interessante porque eles falavam essa língua, eram grupos de ciganos nômades, eles viviam em barracas e estavam ali dentro daquele contexto, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a particularidade deste grupo em específico, né? Como que era a organização deles, enfim. Mas este primeiro grupo de Gravataí são ciganos Homs e falavam a língua romani, né? Se autodenominavam falando e também falavam a língua romani. O segundo grupo, bem interessante, é um grupo de Porto Alegre, então é uma família, a família do Anderson Bagesteiro. Ele não soube descrever então se ele era de qual a etnia, né? Porque ele não permaneceu com a língua, mas ele se autodenomina cigano e ele inclusive é super importante dentro do nosso contexto cultural de Porto Alegre. O terceiro grupo eu acabei não tendo muita convivência, mas o período que eu fiquei foi numa festa, eu fiz uma etnografia dentro de um casamento cigano, né? Então foi um grupo que eu observei na cidade de Encantado. Este grupo falava a língua rom, né? Então é um grupo romani, e foi legal por pensar justamente este contexto da festa cigana, da festa de casamento, né? Então eu percebi a união dessas famílias, como que o casamento, como que isso funciona dentro dentro dessa cultura cigana. Foi bem interessante. Eu participei como eu falei, por 3 dias, né? Foi um período curto em relação aos outros que eu participei por praticamente 2 anos, né? Alguns grupos mais, inclusive, mas deu para ter noção dessa cultura, dessa particularidade que foi o casamento. E o quarto grupo, então, foi uma etnografia muito interessante. Ele foi o grupo que eu encontrei no finalzinho da minha pesquisa, no final, do meio para o final da pesquisa, e foi muito interessante porque eu tive contato e até eu me surpreendi. Eu lembro na época porque eu tinha tido contato com os grupos Homs e pela primeira vez eu consegui o contato com os Calons, e foi muito interessante perceber essa diversidade dentro da unidade que eu venho trazendo para vocês. Então é um grupo também nômade, né? Viviam em barracas na cidade de Alvorada. Então vamos pensar um pouquinho sobre esses grupos, né? Que eu acabei de relatar aqui. O primeiro grupo é o grupo que eu fiz mais tempo de etnografia. É um grupo de Gravataí, então eu falei que eles eram nômades, mas eu posso dizer que ao longo da minha etnografia, algumas famílias se tornaram nômades, mas eu poderia dizer então que são semi-nômades, né? Porque eles acabavam fazendo essa circularidade, né? Esse vai e vem. Quem me acompanhou foi uma cigana, a cigana Luana. Inclusive sinto muita saudade do contato que eu tinha com ela, porque foi muito interessante, foi uma etnografia que me tocou demais. Eu quando cheguei em Gravataí, eu me lembro que havia tido um temporal e as barracas haviam voado. Então as ciganas estavam, enfim, estavam organizando as suas barracas, e eu fiquei bem chocada com a situação daquele contexto, né? Porque esse choque talvez seja o choque que a maioria das pessoas tem ao ver os acampamentos ciganos, né? Ao não conhecer a dinâmica, porque é tudo muito diferente da nossa realidade, o que não significa que não seja tão bom quanto, né? De viver dentro de uma barraca. Eu, por exemplo, percebi uma
uma destreza, uma organização, esse contexto interno da barraca. Estas mulheres que cuidam das barracas são exemplos, né? Porque é uma organização assim, ó, perfeita. E é interessante ver que todas as barracas tinham praticamente a mesma dinâmica, assim, da cozinha, da sala, desse espaço amplo que todos convivem, que a família convive, mas que tem suas particularidades, né, os seus espaços específicos, né, e muito alegres, muito receptivos, muito queridos, eu fui muito bem recebida no início, obviamente, né, com uma ressalva muito grande as primeiras vezes que eu fui. Eles me chamavam de a brasileira, né? O que é interessante pensar isso não só com o grupo da Luana, mas todos os outros grupos. Por que eles me chamavam de brasileira? Porque e várias vezes eu perguntei até para perceber isso de fato, né? Por que eu sou brasileira? Daí eles me responderam, porque tu não é cigana. Eu disse, mas vocês não são brasileiros? Sim, nós somos ciganos, depois brasileiros. Então a questão da identidade cigana, ela é muito forte, ela é muito presente nesses grupos, né? E esse grupo que eu convivi mais tempo, que foi o grupo 1 de Gravataí, eu consegui ver isso muito claramente. Então eles vão à escola, sim, até uma certa idade, né? E daí tem toda uma questão, tem todo um estudo sobre isso, que não é o objetivo aqui desse nosso vídeo, a questão da escolaridade. Mas eles têm uma identidade própria, então eles vão aprender a ler, aprendem a ler, aprendem a escrever, eles têm uma vida como todos nós, mas a identidade cigana está acima do ser brasileiro, né? Então essa etnografia foi bem interessante. O segundo grupo, então, é um grupo que eu destaco como muito importante, principalmente aqui em Porto Alegre, por ser o responsável pela festa do Parcão. Então eles promovem essa festa já faz bastante tempo. Então Anderson Bagesteiro é um cigano de descendência cigana, seu avô, seu pai eram ciganos, então ele me contou a sua história, ele relatou a sua história, mostrando então que ele vai resgatar isso já na sua adolescência, né? E a partir disso, então, ele tenta buscar essa origem, ir atrás dos seus ancestrais, no caso da história dos seus ancestrais, e buscar trazer isso então para a sua vida atual. Então, por isso que ele então cultua, inclusive ele é de matriz africana, né? Então ele cultua isso também dentro da religião. Então há aqui como brasileiro, né? Há um sincretismo aí, né, uma união dessas culturas. Ele traz a questão do ser cigano também para dentro da questão religiosa, né? É bem interessante ver a história e perceber como ele vai incorporando isso à medida que ele vai descobrindo a própria história dos ciganos, a própria história da família, e tenta resgatar isso, né, através da religião, e fazendo também essa festa que é extremamente importante como resgate dessa cultura e resgate dessa identidade cigana que ocorre todos os anos no Parcão. O terceiro grupo, então, que foi etnografado, foi Encantado, também é um grupo rom, né? Então falavam a língua romani da mesma forma que o primeiro grupo. E aqui interessante é ver essa reunião de várias famílias. Então, quando eu etnografei o primeiro grupo, eu vi uma família, né? Várias barracas, mas todas aquelas faziam parte de uma grande família. E aqui eu vi a dinâmica do casamento, né? Que é tão importante, que é tão fundamental para essa união, porque as mulheres, elas são prometidas muito jovens. Isso, como eu falei, há uma diversidade. Isso é natural de alguns grupos, enquanto outros já não tem mais isso. Mas elas são prometidas muito jovens, e essa união é importante, inclusive, como uma forma de manter o elo entre as famílias, até mesmo de fazer negócios, né, uma família com a outra, né? Então o casamento, ele é muito importante nesse sentido, lembrando sempre que isso é uma particularidade e não podemos botar isso como uma unidade. Alguns são assim, outros não. E aqui eu inclusive conversei com a noiva, conversei com os parentes da noiva, as irmãs, enfim, convivi esse período, foi muito divertido. A festa durou 3 dias de fato, foi uma festa grandiosa, foi uma festa muito linda. O dote da noiva era em dólar, né? Um dote bem generoso, inclusive, uma família muito rica, e usavam eles se identificavam como ciganos, eles falavam a língua cigana. Eu perguntei se eles eram nômades,
ou sedentários, eles me responderam que eles tinham casa, mas que eles viviam viajando. Então essa questão do seminômade, né, esse rito do casamento, né, a própria festa, a união das famílias, o negócio que eles faziam entre eles durante aquele momento da festa, e todo na verdade foi uma semana de preparação para o dia, e depois que acabou continuaram a festa por mais um período bem grande, né? Então isso foi essa etnografia foi bem importante. E o quarto grupo, que foi na cidade de Alvorada, né, foi bem legal também de etnografá-los, porque eu realmente estava no final da minha pesquisa, praticamente no último ano, né? E achei que todos os ciganos tivessem a característica dos Roms, né? Achei que, enfim, já tinha estudado, já tinha lido os livros. E quando eu me deparei com um grupo Calon, eu disse, meu Deus, o que é isso? Que diferentes! Que existe de fato uma pluralidade. Então, isso me tocou de tal forma que eu disse, gente, eu consegui perceber essa pluralidade, né? Essa diferença cultural dentro dessa unidade que eu falo, de características de serem nômades, de falarem línguas diferentes, de terem costumes diferentes, só que ali eu tinha visto, eu consegui conviver de fato com esse grupo, né? Depois de vermos essa diversidade de grupos, né, e de culturas diferentes, percorremos então a história dos ciganos, percorremos a etnografia feita nos grupos, percorremos o olhar dos viajantes a partir desse olhar discriminatório, né? Eu pergunto, o que nós temos hoje de políticas públicas de inclusão desses grupos? O que o Estado tem? O que foi feito até agora de políticas públicas pró-cigano, especificamente para essas minorias, né? A minoria Sinti, Rom, a minoria Calon, né? Que minorias, essas minorias são incluídas de fato dentro da nossa Constituição? Existe uma política pública específica para isso? O que acontece, né? Pensando nessa historiografia, eu vou trazer aqui um relato, na verdade, vou trazer o estudo que eu tenho dentro do meu livro. Então, lembrando que isso vai até 2010, 2011. Provavelmente existem estudos mais aprofundados a respeito deste tema em específico que podem demonstrar, por exemplo, a questão da inclusão recente de políticas públicas de ciganos em algumas universidades, né, cotas para ciganos, isso é um grande avanço, né, então algumas universidades já têm cotas para estudantes, mas além disso não tem outras políticas públicas além dessa, mas que a batalha está sendo muito grande, vários grupos se mobilizando para que esses ciganos sejam incluídos, né. Então como que começa isso? Começa com a Constituição de 88, né, na verdade a Constituição ela é democrática, ela é plural, mas ela não coloca o nome cigano dentro da Constituição, né? Ela vai criar um órgão, né, dizendo que é a Coordenadoria de Defesa dos Direitos e Interesses das Populações Indígenas. E os ciganos estariam dentro dessas populações indígenas, né? Eles não estão enquanto referência. Depois nós temos em 1993, então, uma ampliação destes termos, colocando minorias étnicas. Então, os ciganos entrariam enquanto minorias étnicas, eles não são nominados ainda em 1993. Depois a gente vai ter um avanço, né, dessas minorias étnicas, e somente um avanço no sentido do termo, né, somente em 2013, então, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai determinar, então, algumas ações específicas para os ciganos. Então vejam que isso é muito recente, né, muito próximo de nós, são políticas públicas que foram feitas agora. E a gente já viu que os ciganos estão no Brasil desde o século XVI, né? E daí dentro do CEPIR, né, dentro dessa secretaria, que ele vai incluir a minoria étnica cigana. E daí a gente vai ter então um desenvolver um pouco maior, várias secretarias então de diversidade cultural, secretaria, o próprio MINC, o Departamento de Patrimônio, o IFAM, todos esses em conjunto, né, juntamente pegando essa necessidade dos grupos ciganos e buscando então
incluir esses grupos. E em 2006 a gente vai ter uma grande ação também, dentro desse contexto, dentro dessa busca, que vai ser instituir o dia 24 de maio, lá em 2006, o dia 24 de maio, em homenagem ao povo cigano, como Dia Nacional do Povo Cigano, em homenagem a Santa Saracali, né, a padroeira dos ciganos. Então vemos que são políticas públicas muito recentes, são políticas públicas que estão muito próximos de hoje, né, e que esse povo já está no Brasil desde sempre. Então aqui eu concluo e deixo muito claro, né, que com certeza outras ações estão sendo feitas. Essas ações, então, outros pesquisadores podem demonstrar e trazer esse estudo mais aprofundado, né? Eu trago aqui o estudo deste livro, que foi feito em 2011, e é importante, então, destacar que o objetivo desta obra, o objetivo deste vídeo, né, é trazer para vocês o conhecimento sobre os ciganos, sobre essa diversidade dentro dessa unidade. Então, eu convido vocês a divulgar esse vídeo, a mostrar para outras pessoas, para que a gente acabe, não reproduza mais, né, os termos que a gente os estereótipos que vêm sendo reproduzidos sobre este povo, né? Então eu deixo aqui o convite, então, para leitura: Ciganos, História, Identidade e Cultura. Aqui uma breve história, então, trazendo todo esse relato dos ciganos desde a sua saída na Índia, passando pelo olhar dos viajantes, passando por essa etnografia de alguns grupos aqui no Rio Grande do Sul, para a gente depois, então, concluir vendo essa pluralidade dentro dessa diversidade. Agradeço a atenção de vocês e espero que tenham gostado deste conteúdo. Muito obrigada!